Boa noite a todos. Essa live ela é uma realização da União Espírita Allan Kardec, que fica lá no Monte Líbano, aqui na nossa cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na Rua Iviema 5.565. É uma casa voltada para assistência social. Lá nós distribuímos a Mesa Brasil, né, que é constituída de frutas, verduras. Atendemos mais de 100 famílias venezuelanas e realizamos um trabalho voltado para o social, né, para as pessoas que precisam, necessitam. E a gente pode dizer que tem trabalho quase a semana toda, né? Todos os dias. Só segunda-feira que é livre. Então, para nós é uma alegria, e aí sobra um espaço na sexta-feira, 9 horas, para estudar o Livro dos Espíritos. Que a gente tem o prazer de convidar as pessoas que quiserem estudar conosco. Há muita paz, que Jesus nos abençoe, e que esta noite a gente possa ter bastante discernimento sobre as questões que estão aí no Livro dos Espíritos. Paramos na questão 270, né, pela qual vamos estudar hoje. Mestre amado Jesus, ilumine a minha mente, ilumine a mente do meu querido irmão Odilon, e mais algum que vierem a participar, né, que a gente possa compreender os ensinamentos da doutrina espírita, exatamente para tornar as nossas vidas mais fáceis de conviver com os problemas que aparecem. Porque não é à toa que Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é assim que nós pensamos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente devolvemos a palavra para o Odilon. Agradecemos a presença do João. O João, para todo mundo, já sabe, né? É o nosso querido presidente lá da casa. Temos muito prazer de estarmos com ele aqui. E o Odilon vai coordenar aí as perguntas e respostas. Ok, boa noite, João Dalmolin, seja bem-vindo. Então, esse é o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão, como o Orlando bem disse, questão 270, essa é a reunião número 68. Então, a última questão que nós fizemos foi a 69, na semana passada. Nós estamos estudando o capítulo 6, livro 2º, Vida Espírita. O livro dos Espíritos é 4 partes, né? Nós estamos na parte 2ª, questão 270, Vida Espírita. Então, ainda nós estamos no item 5, título 5, que é a escolha das provas. 270, né? Que vai da 258 até a 273. Na semana passada nós fizemos a 269, e só para a gente recordar o que nós fizemos na semana passada, nós vamos fazer a leitura da 269 primeiro. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Então a pergunta é se ele escolheu uma prova que não é compatível com a necessidade dele, né? Então ele pode se enganar. Vou escolher uma prova, né, nessa existência, e essa prova não é adequada para a evolução dele, para vencer aquelas questões que ele precisava vencer. Aí vem a resposta do espírito, que diz: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também
Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, essa foi a questão da semana passada e ela é bem explicadinha, né? Que nos lembra que as nossas provas, a gente escolhe, né? E às vezes a gente dá uma errada, escolhe uma que a gente não aguenta, ou então escolhe uma que depois a gente vem aqui e fica meio folgado, né? Fala ocioso. E não faz o que tinha combinado, né? Convencionado fazer aqui, resolver. E muda o rumo das coisas. Então é isso. Essa foi a questão da semana passada. Alguém quer fazer algum comentário ainda sobre ela ou vamos para frente? Então, essa pergunta aí que você leu, ela é interessante assim, porque a gente pensa que não, a prova que ele escolhe é aquela que tinha que ser escolhida, né? Mas não é, né? Ele que está acima dos limites dele, né? E aí, então, ele volta de novo, é aquela história, né? Para Deus não tem pressa. Se ele não deu conta de cumprir tudo, ele volta novamente, vai fazer o caminho de volta, né? Faz um novo recomeço. Interessante. Muito bem, então vamos para 270. João Damolin, acho que ele ainda está se ajustando lá, que a imagem dele não está aparecendo. Então, você pode fazer a leitura dessa, Orlando? Posso? Você pode fazer, João? Posso. Agora o João, o som chegou legal, chegou bem. Eu mudei de internet aqui, que a Wi-Fi não está prestando. E é a móvel. 270, a que se devem atribuir... Não, essa já foi lida, não foi? Não, essa é a de hoje, né? A 269, que foi da semana passada, né? Que eu acabei de relembrar ela, não é isso? Ah, certo. Ou você está lembrando que foi ela? A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra. Parece-me que vocês mesmos poderão responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Então, acho que aí não tem tanto a explicar, né? Mas já está deixando claro aí aquela questão de que a gente vive, existe, tem as encarnações para progredir, e aí a gente, conforme vai adquirindo condições, a gente escolhe as provas, né? E nessas provas entra um certo tipo de trabalho que a gente vai assumir, alguma vocação que a gente vai ter na sociedade para o nosso progresso e para a contribuição com o progresso da sociedade. É isso mesmo. Eu também acho que é isso. Eu entendi assim, pode ser que eu esteja errado também, né? Claro, a gente está aqui estudando. Mas eu entendi assim, que a pessoa não tem capacidade para ser, por exemplo, um médico, um doutor, né? Aí ele pede para vir como um doutor. E às vezes é concedido para ele essa oportunidade. Aí ele vem, se forma, estuda, tudo, mas como não era a vocação dele, ele não tinha essa capacidade, ele vai ser um mau profissional. E aí, então, tem que voltar novamente para fazer tudo diferente. Por exemplo, se eu trabalhei a vida inteira aqui, de pedreiro, né? É uma profissão muito bonita, mas eu trabalhei a vida inteira de pedreiro. Eu não tenho capacidade de ser um médico, um advogado, né?
vai demorar para acontecer isso. Eu desencarno, a vida lá, uma continuidade daqui, não consegui essa posição, eu volto para cá de novo. Se falar, eu quero ser um médico, agora vou ser diferente. E Deus concede, às vezes, essa oportunidade de você ser um médico, um professor, um advogado, um promotor, um isso, um aquilo, né? E você não consegue, mas vai fazer tudo mal feito. Você sucumbiu naquilo que você pediu e volta novamente a gente tem que começar tudo de novo, né? Não sei se eu estou certo, né? Embora não seja... Pode falar, João. Desculpa. Embora não seja a regra da resposta dessa questão, é isso que está sendo colocado, mas a possibilidade eu entendo que existe sim, porque Deus sabe a utilidade dos erros de uns, né? Tanto que, por exemplo, no caso, eu sou uma pessoa ainda bastante egoísta, egocêntrica, materialista, e aí já tem muitas encarnações que eu estou com um padrão de vida materialmente escasso, pobre. Eu peço para ser rico. Eu mereço ser rico? Exatamente. Eu não mereço ser rico, porque eu ainda, se for olhar pelas minhas características, eu ainda não mereço ser rico, não deveria ser rico. Mas Deus pode conceder, porque Deus sabe para que vai servir, tanto para mim, que eu vou aprender com o uso que eu vou fazer da riqueza, eu vou aprender, vai ser uma oportunidade para eu tomar consciência, mais uma oportunidade para eu tomar consciência do tanto que ainda sou egoísta, egocêntrico, né, materialista, e para as pessoas que vão ser objeto da minha atitude avarenta, né, na minha atitude materialista, também vai ser oportunidade. Então parece que tudo que Deus deixa acontecer, não que Ele queira que aconteça, não que Ele queira que sejamos ainda com esses defeitos, esses limites, mas tudo que Ele deixa acontecer tem utilidade. Começou a dar uma travadinha de novo a sua internet. Faz parte. Então, voltando à questão 270, né? Então, enquanto o João ajeita lá a parte técnica da internet dele. A gente reencarna, e ele pergunta aqui, quando você reencarna, e daí você vem assim, não, mas eu quero ser médico, ou então eu falo, não, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Então eu tenho vontade de ser, né? Então, a quem deve se atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sente de seguir uma carreira, de preferência a outra. Então eu nasço com aquela vontade, vou ser isso, vou ser aquilo, né? E às vezes até apresento vocação também, né? Eu mostro assim, demonstro que, por exemplo, olha, ele tem uma certa facilidade de aprender música, por exemplo, aprender isso e aquilo, por que será, né? E ele sente muita vontade de ser músico. E daí o Espírito responde assim, eu acho interessante a resposta do Espírito. Parece que vocês mesmos poderão responder essa pergunta. Por que ele diz isso? Que a gente mesmo pode responder. Porque nas perguntas anteriores, ele bateu bastante nessa tecla, né? Que nós perguntamos muito sobre isso aqui. Então, são as escolhas, né, que nós fazemos. Nós já fizemos escolhas lá antes de reencarnar, e a gente reencarna já mais ou menos com aquele desejo, com aquela vontade, com aquela vocação de seguir aquela carreira que vai ser útil para o nosso desenvolvimento. Podemos mudar de rumo? Pode. É o livre-arbítrio. Posso mudar, posso não querer fazer aquilo que eu vim para fazer, né? Posso fazer, como foi dito aí pelo Orlando
E o João também deu uma lembrada bem interessante sobre isso aí. Então aí a gente pode até fracassar, né, deixar de fazer, como a questão 269 ilustrou bem essa parte. Então eu penso que é isso, nessa questão. Tá tudo certo agora, João? Tá, na verdade que era uma pessoa da comunidade que estava meio desesperada com a situação, insistindo na ligação. Aí fui ver o que era. Ah, tá. Quer fazer mais alguma consideração nessa questão ou vamos para frente? Eu tinha colocado já o que eu estava pensando. Ah, já tinha encerrado, né? Então vamos para a próxima. A 271. 271 tem a pergunta e o comentário de Kardec. O João pode fazer a leitura dela e os comentários. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Comentário de Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Em continuação aqui, ainda. Mais um quadro. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias nascem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Então, é mais uma questão aí colocando do nível de progresso já alcançado, né? E de como existem colocações no nosso planeta ou em outros mundos, existem colocações próprias para o progresso de espíritos mesmo que ainda muito atrasados, né? Usou até a palavra ínfimos, muito pequeno em desenvolvimento, né? Em avanço moral, talvez geral, né? Incluindo também a área intelectual, compreensão das coisas. E aí cada ser tem um local adequado para a sua evolução. E ali ele vai poder evoluir até certo ponto. Porque entre os canibais, por exemplo, né? Quem vive entre os canibais vai evoluir até um certo ponto, não vai se tornar um civilizado numa encarnação. Vai precisar de algumas, um tanto de encarnações para isso. Mas a pergunta no começo, ela diz, estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo,
conseguir progredir, nascendo entre canibais, eu nem consegui entender bem esse começo, porque falou que o espírito já está estudando na erraticidade. Já está mais avançado, né, João? Ele já avançou a condição que ele vai... Isso, a condição que ele vai reencarnar. Parece pra gente que um canibal, ele nem está em condição ainda de estudar nada ainda, nem está estudando. Às vezes nem de escolher a reencarnação que ele vai ter, né? Isso, né? Onde é que ele vai reencarnar, como é que vai ser, né? Ele já vai como que atraído naturalmente, né? Está imantado aonde existem canibais, para voltar para lá e continuar evoluindo lá entre eles. Isso. Então, por conta dessa, diz que ele fala, ele não nasce então, né? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas os espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos canibais. Então, esses espíritos que às vezes a gente vê nos estudos que a gente faz, né, das obras de André Luiz e tudo mais, né, que já estão lá se preparando, estudando, preparando para a reencarnação, eles já vão reencarnar numa situação, né, mediana, né, não entre canibais, né, não numa situação assim tão inferior, né. Eles já conquistaram essa evolução, né, já não pode. E aí os canibais, eles vão reencarnar entre eles lá, né, e vão avançando também, né. E daí quando eles avança um pouquinho mais, ele pode então ir reencarnando em civilizações mais adiantadas, mas sem dar salto, como ele diz aqui, né? Aí já no comentário de Kardec ele diz, né? Não lhe é dado transpor de um salto a distância da civilização que separa a barbárie. Então, se ele está na barbárie, ele vai assim lentamente, né? Avançando. Aí mesmo nessa questão já menciona que a evolução é gradativa, né? É gradativa, isso. Ok? Vamos para a próxima? Vamos em frente. Vamos em frente. 272. Essa pode ser o Orlando? Poderá dar-se que, vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Aí é o contrário, né? Ele está perguntando, né? Isso mesmo. Pode um espírito bem inferior, assim como um canibais, por exemplo, encarnar em povos civilizados? Aí a resposta diz que pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes, instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofre uma degradação, apenas volvem o lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhem. É interessante, né? É um passarinho fora do ninho. Não é? É um passarinho fora do ninho. Aí eu acho que seria, por exemplo, aqueles monstros, né, que a gente trata de monstros, porque mata muita gente, faz mal para muita gente. Um exemplo, por exemplo, o Hitler, né? O Hitler nasceu já no mundo bem mais civilizado, mas cometia barbárie, não é? E matava, fazia experiência horrível. Então tem muito aí desses que a gente vê, né? Nasce no mundo civilizado, mas comete barbárie. Então, por isso é que diz que pode. Já um espírito evoluído não pode nascer no meio dos canibais, mas um
um espírito atrasado, bem inferior, pode reencarnar numa civilização. Mesmo que as provas também, né? As provas, o aprendizado, né? Se não tem o mal, como é que a gente vai conhecer o bem? Né? Tem que ter. Tem que ter aqueles que são instrumentos do mal. Sei lá, tá certo, Lô? Eu acho que as duas coisas é possível, né? Como eu disse aí, o que eu esperava menos que fosse possível, fosse colocar um canibal reencarnando numa sociedade civilizada, né? Mas como eu disse na questão anterior, Deus sabe a utilidade de tudo. Por isso que se permite. E assim também, a gente sabe que, por exemplo, espíritos evoluídos que não têm mais necessidade de reencarnação, eles escolhem reencarnar em missão entre homens ainda bem atrasados. E assim poderia alguém bem mais evoluído do que os canibais resolver reencarnar, pedir para reencarnar entre eles e ser permitido. Reencarnar entre eles como missão, como forma de levar ali, quem sabe já esteja amadurecendo ali uma ideia de que o canibalismo já pode ser superado, e esse espírito vai para lá para promover essa mudança, por exemplo. Então eu acho que pode, né? Pode também um espírito evoluído nascer entre seres bem mais atrasados em evolução, em grau de evolução. Depende da necessidade, né, para todos os envolvidos, né? Deus permite. Certo. Eu acredito que sim, tudo faz parte. A posição que o Orlando colocou, né, do selvagem, eu acho que é bem interessante, que é isso mesmo, né? Aquelas pessoas com ferocidade, assim, né, com muita crueldade, como foi dito na questão anterior pelo próprio Orlando, é um estranho no ninho, né? É um estranho no ninho, tá ali, mas não faz parte daquele ambiente. E tudo faz parte das provas, né? Prova para quem está envolvido, está vivendo aquele momento, tudo faz parte das necessidades de aprendizado que nós temos. Vamos para 272 então, né? Não, 272 é essa. Vamos para 273. João. Pode ser o João. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? É possível, né? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. Será para ele isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Eu acho que a gente até se adiantou aí um pouco antes, né? Foi. Na questão anterior, falando desse assunto aí, que já estava na agulha aí da lógica, né? Das perguntas e respostas que foi colocada pelo codificador aí. Então, nascer entre povos mais atrasados
como expiação também é uma possibilidade, para que se viva, para que se sinta, né? A expiação tem isso, né? Você sentir como que é aquilo que você fez para os outros, quando, para poder fazer isso para os outros, resolveu entorpecer os próprios sentidos, ignorar a dor do outro, a sensibilidade do outro, né? Então, anulou a própria sensibilidade e agora vai acordar essa sensibilidade estando na mesma posição que estava o outro quando ele fez sofrer, né? Quando ele foi o algoz. É isso. Kardec, ele faz a pergunta, né? Explora bem o assunto, né? Vai até... Por isso que às vezes a gente até se adianta, né? Porque ele vai ao detalhamento maior para a gente poder ficar bem esclarecido o assunto. Muito bem. Com isso nós terminamos esse título, e agora o próximo título, que vai na questão 274, é Relações do Além-Túmulo. Vamos para a próxima questão, então, que é 274. É isso mesmo, 274. Relações de Além-Túmulo. O Orlando, né, pode apresentar ela para nós. Orlando? Então, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poder? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançados. Autoridade que lhes exerce por um antecedente moral inexistível. E aí a Há diz assim: podem os espíritos inferiores subtrair a autoridade dos que são superiores? Eu disse irresistível. Bom, mas vamos para a primeira questão, né? Hierarquia é poder, né, Dom? Hierarquia é poder. Um que manda no outro. Eu acho que tanto... Bom, aí existem duas questões, né? Entre os espíritos obsessores, inferiores mesmo, eles têm uma hierarquia, um poder sobre a maldade, né? Eles são maus, então eles conseguem muitas vezes colocar os outros como escravos deles e fazer com que seja subordinado a eles. Agora, tem já os espíritos bons, ele também tem um poder muito grande, uma autoridade muito grande, mas através da moral que ele possui. Possui uma moral moral e luz, né? Porque os espíritos das trevas não gostam da luz. Chegou um da luz aí, ó, eles se afastam todos, né? Esse filme do Nosso Lar mesmo tem coisas interessantes ali. Quando chegam os espíritos da luz, eles vão se afastando. E é assim mesmo. E a força moral nossa tem pessoas que às vezes nem precisa falar, né? Chega perto de você, o Chico mesmo era um desses. Todo mundo respeitava, todo mundo venerava, porque ele tinha uma moral fora do comum. Nunca se viu pegar um lixo do Chico, né? O lixo do Chico era extraordinário, né? Então a força moral do bem é pelo bem que as pessoas fazem. Agora a força dos mal é sobre o mal que ele exerce. Impõe medo, terror. Não sei se está certo, assim. Fala, Dilon. Eu penso que
explorou bem o assunto. Falou sobre autoridade moral e sobre o autoritarismo. As duas situações que se aplicam. Eu achei interessante o A aqui que ele fala irresistível, né? A autoridade ali é exercida e ponto. Esse exemplo que você trouxe de autoridade moral do Chico é bem interessante, é isso mesmo, né? Nós temos também aquele exemplo no filme lá do Divaldo, né? Quando está fazendo uma conversa com o espírito no trabalho mediúnico, que a pessoa não consegue, né? O espírito não fala, não, você não tem moral para falar comigo. Daí vem uma senhorinha lá e fala com ele, e ele ouve, né? Lembra dessa passagem? Lembro. Então, ali o que foi? Um exemplo de autoridade moral, né? Aquela senhora tinha autoridade moral, né? Ela tinha uma história de vida que o espírito falou, poxa, esse aí, às vezes tem na família também, né? Uma pessoa na família que todos os outros irmãos respeitam. Também. Porque ele é uma pessoa de moral, ele não briga, ele não discute, ele não xinga, mas ele chegou perto, a pessoa se abaixa, né, o volume de voz, abaixa, porque ele entende que aquela pessoa merece o respeito dele, né? Tem uma moral acima do... Então é uma força moral. A nossa moral é muito, muito importante. Jesus mesmo, né? Jesus mesmo deu exemplo disso aí. E o outro lado também, né? Bem interessante. Os espíritos inferiores, eles exercem também a autoridade, só que é a autoridade pelo medo, que é o autoritarismo. Pelo pavor. Ameaça. Como acontece aqui na Terra, entre nós encarnados, né? Tem a autoridade, a liderança, e tem o autoritarismo, que é na marra. Ou você obedece ou vai sofrer as consequências. Então na marra. Ok, vamos para frente, João? Você vai fazer algum comentário? Às vezes o João quer fazer algum comentário. Então, eu só fiquei numa dúvida aí. A hierarquia entre os espíritos, ela é perfeita, segundo diz aí, né? Porque a superioridade moral, que é essa ascendência, ela é irresistível. Aí o Orlando já pegou o exemplo dos espíritos que estão nas trevas, né? Nas trevas onde existem chefes poderosos que comandam. E aí eu já não sei se lá esse chefe que comanda representa que ele é mais evoluído do que o seu comandado, que eles são melhores do que os subordinados, porque parece, assim, a princípio, que eles são até inferiores moralmente do que aqueles a quem eles estão punindo, aqueles a quem eles estão escravizando, aqueles a quem eles estão explorando, né? Então ali parece que o poder que é existido, essa hierarquia de poder, já que ele é um poder indevido, vamos dizer assim, né? Ele é um poder para causar sofrimento, para explorar o próximo. Parece que ali esse poder não representa uma hierarquia como é a hierarquia entre os espíritos já com alguma evolução, mais evolução, né? E que estão fazendo uma escolha, talvez tanto na encarnação, mas principalmente na erraticidade, estão fazendo uma escolha de aprender, de se melhorar. O que você acha desse ponto aí, Dilão? Complicado, parece, né? Achei interessante a colocação. Realmente, né? Que aqui na questão ela fala em poderes, né? Não fala só
na questão de poderes moral e tudo mais, né? Mas pela questão, né, que são ordens, né, de espíritos, né? Existência de ordem dos espíritos, talvez dá para a gente inferir que é questão moral mesmo, né? Aquela outra autoridade, né, que a gente até eu coloquei o autoritarismo, né, como forma, ela é exercida de forma pelo terror, né, pelo medo. Os espíritos, eles se tornam escravos ali daquela pessoa que está no comando. Já no outro lado é a autoridade moral, que é uma autoridade que o espírito ali que está submisso àquela autoridade, ele sente, eu diria assim, né, que ele sente muita vontade, né, de obedecer, né, porque eu diria que poderia ser até prazeroso, né, ter um bom líder, um bom chefe, né, que nos lidera, né, que tem essa moralidade. Já ali não, ele obedece pelo terror, né, pelo medo. Mas a questão, ela leva a gente a esse questionamento mesmo que você colocou. Eu não tinha pensado nisso, não. Também não saberia como explorar melhor essa questão. Pode ser que ela tá colocada de uma forma que talvez fosse possível melhorar, né? A gente recebe essas questões, elas são objeto de traduções e tudo mais, né? De repente, uma mudançazinha aí numa vírgula, numa palavrinha já muda toda a questão, né? Que a gente daria um entendimento diferente. Mas a gente está aqui para questionar mesmo, isso é importante, a gente levantar esses questionamentos. Porque a gente fica pensando, né? Se é irresistível, né? Como é que se explica, né, que um espírito de moral talvez diferente, que está acima, ele se sujeite a um espírito tão mal, né, que está numa classificação bem abaixo, e ele tenha que obedecer. Muito bem, vamos para a próxima então. 275. É minha vez? É, né? É sua vez. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Bom, disso aí a gente vê bastante exemplos, né, na literatura espiritual. A gente vê muitos exemplos de pessoas, né? Mesmo palestrante espírita, presidente de centro espírita, né? Que depõe que quando retornou ao mundo espiritual, foi surpreendido por uma pessoa muito humilde, na própria casa onde ele participava, onde ele trabalhava, e essa pessoa muito humilde estava lá, muito iluminada, em condições de socorrê-lo, de auxiliá-lo, né? Fazer o tratamento. Então, como está dizendo aí, né? O que nos coloca numa gradação certa é o nosso grau de evolução moral. E aí você pode ser entre os maiorais da Terra.
tem muito dinheiro, tem muito poder, tem muito tudo, né? Pode ter até muita beleza física. E o que vai valer no retorno ao mundo espiritual é a categoria moral dessa pessoa, e ela vai ser colocada lá no mundo espiritual, no local certinho, entre os espíritos superiores e inferiores moralmente. Ela vai estar colocada no seu lugar. Verdade. É isso aí mesmo. Nossa, acho que tá tranquilo, né? Vamos para 276 então. Orlando. Aquele que foi grande na terra é que, como espírito, vem se achar-se entre os de ordem inferior. Experimenta com isso alguma humilhação? Vou repetir. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior. Experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande. Normalmente se era orgulhoso, é isso que eu ia falar, e invejoso. Vai depender da condição de aceitamento dele, né? Ele ocupava um cargo muito importante na Terra, mas aquele cargo importante não subia na cabeça. Ele entendia que ele estava naquela condição, mas para fazer um trabalho, realizar uma missão, ser bom, ser humilde. Aí ele desencarna, volta novamente, né? Às vezes numa condição bem inferior, ele não se sente que é inferior. Porque ele aceita de uma boa, então para ele não existe inferioridade. Outros, aqueles que não aceitam, aqueles vão sofrer muito, né? E vão sentir na pele, né? Porque eles não acham, eu era assim, eu era assado, e agora eu estou nessa situação, isso não é possível. Aí é um sofrimento para ele. Eu acho que tudo é aceitação, né? Ele tem que procurar aceitar, né? E às vezes bem grande, momento, se era orgulhoso e invejoso, é isso aí. Sofre bastante, né? Não só pela mudança de situação, quanto pela maldade que fez, né? Pelo que fez os outros sofrer quando estava aqui, né? Às vezes ocupava uma posição e humilhou bastante as pessoas. Aí ele vai se sentir bem naquela situação. Ok. Vamos para algum comentário, João? João não comentou nada sobre essa questão. Não, acho que tá tranquilo aí, né? Então vamos para a próxima. 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é a que tem valor. Que coisa. A superioridade real. E a superioridade real é a que já foi mencionada, né? A única superioridade real que existe é a superioridade moral. Então, se esse soldado ele obedecia, ele se colocava no seu papel, aproveitando dessa posição para aprender, para crescer, tendo consciência, né, de que o que ele estava fazendo tinha coisas que ele precisava fazer, mesmo que ele não concordasse, precisava fazer por obediência, né? Esse superior, aqui, lá, não necessariamente ele vai ser superior. Aí a gente vê muito na experiência com reuniões mediúnicas, a gente vê que às vezes, né, não sei se é muito, como eu disse, que às vezes um espírito
que desencarnou, vamos dizer um soldado, né? Vamos pegar o exemplo aí. Ele está desorientado, ele está confuso, ele não sabe bem o que aconteceu. E aí lá no mundo espiritual, ele está sendo recebido por um superior seu, por uma pessoa a quem ele respeitava, a quem ele admirava, que era um superior aqui. Mas isso, nessa resposta aí, não quer dizer que aquele que era um superior aqui e que o está recebendo lá, ele lá se sinta superior moralmente. Ele pode estar se sentindo inferior àquele irmão que ele está recebendo, simplesmente porque aquele irmão naquele momento precisa de ajuda, porque ele está num momento especial, né, um momento ainda de confusão, um momento de adaptação, de expansão da consciência, de compreensão do que está se passando com ele, né? Mas o que a resposta disse foi que no mundo espiritual meu chefe não é mais meu chefe. Tem mais nada a ver. Ele era chefe aqui. Lá vai valer a superioridade real, e essa é a superioridade moral. É isso mesmo. Muito bem. Vamos para a próxima então, né? 278, Orlando. Opa, essa é longa. Como é que tá o nosso horário aí? Acho que dá para fazer ela, né? Toma um gole d'água aí que vai gastar bastante saliva. Quando dá pra gente ler, né, e fazer um comentáriozinho. Os espíritos das diferentes ordens que se acham uns com os outros, assim, os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Ufa. Quer dizer, eles se veem mais, se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que, reciprocamente, uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e pelos fins que visam, os bons pelos desejos que fazem o bem e os maus pelos de fazerem o mal, pela vergonha das suas faltas, pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Comentário de Allan Kardec: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e encontram sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavras. Eu entendi aí a lei da afinidade, né? Você está ali num lugar onde você gosta das pessoas, né? Você gosta do lugar, você tem afinidade com a coisa ali. Então, se você é bom, você vai estar junto ali com as pessoas que são bons, o lugar que é bom, não é? Você vai estar ali naquele lugar porque você tem uma afinidade com aquilo ali. Isso não impede de você sair dali e fazer o bem para fora. Mas a afinidade é tudo. E os maus se afinizam com os maus. As trevas é a ausência da luz. Não é? Comenta mais aí, Dom. Você está tranquilo, você não lê, né, negão? Então aqui a pergunta ela é direcionada para o mundo espiritual, né? Durante a erraticidade. Ele faz uma analogia aqui com o nosso plano físico. Na erraticidade a gente vê os filmes, né? Lê os livros e vê que realmente ali tem diferentes ordens de espíritos.
Só, por isso que ele diz aqui que aqui é uma pálida, né? Um pálido reflexo. Porque lá as intenções, né, daqueles espíritos que estão de ordens mais elevadas, elas são de ajudar. Está sempre ajudando aqueles que estão numa posição inferior. E aqui na Terra nem sempre, né? Claro que existe aqueles que estão ajudando, né? Então os relacionamentos, eles acontecem pelas afinidades, né? As aproximações e tudo mais. Então, claro que tá, por isso que ele diz sim e não, porque realmente tem de tudo que é ordem, né, lá no plano espiritual. Mas os relacionamentos, eles acontecem pelas afinidades e pelo aquele desejo de servir, de ajudar dos bons, né, em relação àqueles que não estão em categoria mais inferior. E pelo desejo de ser ajudado também, né, que tem isso também, né. Tem alguns que não querem ser ajudados, não. Daí permanece naquela situação mesmo de sofrimento. É isso, João? O que você acha? É isso mesmo, né? A gente até fala que as pessoas se juntam, né? Como por um magnetismo, né? Se atraem e ficam com os seus iguais. Parecido com a lei de atração lá dos próprios minerais, né? Os próprios minerais têm uma lei de atração que faz os átomos de ferro ficarem juntos, né? E os átomos de qualquer outra coisa, né? Se juntarem, ficarem juntos. E aí, nessa comparação na letrinha vermelha aí, no comentário de Kardec, está dizendo que, como nós aqui somos um pálido reflexo, a gente percebe a diferença, a gente se reúne, na cidade a gente distingue as pessoas, se reúne com as que a gente tem afinidade, com as que a gente tem simpatia, e se afasta daqueles de quem a gente tem antipatia, que a gente não se sente bem junto com eles, né? Por alguma razão. Então as sociedades se formam pela analogia de gostos, né? Por gostos parecidos, por semelhanças de gostos, né? Daquilo que gostam de fazer. E aí, eu acho que a rigor, a gente poderia dizer que até os verdadeiros partidos políticos, eles refletem isso, né? Porque seria para as pessoas que realmente gostam de uma postura em relação à sociedade, que tem um entendimento em relação à sociedade, em relação à evolução das pessoas, das coletividades, né, da forma como devem se relacionar as diferentes classes na sociedade, essas pessoas se unem em um tipo de partido ou no outro tipo de partido, e se a gente conseguisse entender isso e ver que lá realmente existem essas diferenças, a gente iria compreender e saber o significado dos partidos, né, das posturas políticas, das escolhas, e a gente iria ver com certa clareza aquilo que eles querem para a sociedade, né? Se eles realmente estão interessados na mudança para melhor ou se eles estão interessados na conservação do status quo porque ele está sendo favorável a uns e desfavorável materialmente a outros. Aí eu saio um pouco, né, Dilon? Sai um pouco daquela coisa mais comum ali, né? Muito bem. 279 fica para a semana que vem, não? Como é que está o nosso horário aí? Não, já em cima. Aí em cima. Então devolvo-lhe a palavra, senhor Orlando. E eu passo ao João para ele fazer o encerramento para nós. Então, mais uma
reunião online de estudos espíritas aqui da nossa casa espírita, né? Muito singela aqui da nossa cidade, Allan Kardec, mas é uma casa espírita kardecista que busca aprender e ser coerente com essa escolha, né? Kardecista como uma redundância, né? Porque se eu já falei espírita, né? Mas procura seguir a doutrina, aprender a doutrina como estamos fazendo. E isso já é motivo da gente sentir gratidão a Deus por essa possibilidade, pelos recursos que temos para isso, né? Que estão disponíveis. Agradecer por esse momento, agradecer pelo que faz o mundo invisível, mesmo sem a nossa consciência, sem a nossa percepção, mas que sabemos que faz, né? Agradecer e pedir a bênção para que a gente possa perseverar sempre, buscar sempre essa evolução, esse crescimento. Que o nosso final de semana seja também benéfico, onde os nossos encontros, as nossas relações nos tragam frutos e tragam frutos para as outras pessoas, além de nos trazer harmonia, paz e bem-estar. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Obrigado. Deus. Gratidão.